Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Quem está alegre nessa noite pode dizer graças a Deus. Graças a Deus. Quem está muito feliz com Cristo pode dizer aleluia. Aleluia. Só quem realmente acredita e tem certeza da tua salvação, lá ali nessa noite, um palmo bem forte para ele, porque ele Glória a Deus. Meus irmãos, motivo de alegria, está a primeira vez dessa casa. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pelos pastores da casa. Me perdoa não memorizar o nome, não sei muito gravar. Deus abençoe isso, Deus abençoe a vida de vocês, né? Por nos conceder essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, juntamente com o meu filhinho que está chegando, Samuel. É uma alegria, né, estar aqui, meu amigo, né? Apoia a ponte também para estarmos aqui em nome de Jesus. Irmão, sem delongas, eu serei muito sucinto. Sei que pode. Abra comigo, por gentileza. Livro de Números. Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Para a nossa pequena e breve meditação. Aleluia. Número, capítulo 20. A leitura será um pouquinho extensa. A partir do verso 1. Números, capítulo 20. Todos acharam? Amém. Escrito está: E chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim no mês primeiro, o povo ficou em Gades. Ali morreu Miriam, e ali ela foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiravam nossos irmãos perante o Senhor. E porque nos trouxe a congregação do Senhor a este deserto, para que morremos ali nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, lugar de não semente, nem de figo, nem de vide, nem de ramã, nem de água para beber? Verso 6. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Verso 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará água, assim lhe tirar a água da rocha, e dará a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Verso 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouve agora, seus rebeldes, porventura tiremos água da rocha para vós outros beber? Verso 11, para fechar. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha por 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e beberam a congregação e os seus animais. Repita comigo: saíram muitas águas. Saíram muitas águas. Repita de novo: saíram muitas águas. Saíram muitas águas. Mesmo ela ferida, Mesmo ela ferida, saiu água. Podemos sentar. Queridos, maravilhoso. olha para cá, por favor. Me empresta, pastor, bem baixinho, por favor. Empresta a sua atenção por 5 minutos. Só preciso da sua atenção. O texto que nós lemos aqui, talvez para alguns seja um texto conhecido, talvez para outros não. Mas já visto aqui esse texto que nós lemos aqui, praticamente já trata da reta final do povo de Deus no deserto, próximo de chegar à terra prometida. O texto que acabamos de ler está acabando de mencionar que Moisés agora ele vai perder a sua irmã por nome de Miriam. Preste bem atenção para você poder entender. O texto está dizendo que Moisés perdeu a sua irmã no verso 1. O texto vai dizer que no verso 2 o povo se reuniu contra Moisés e contra Arão por causa da água que lhe faltava.
Observe que no verso 1, eu enfatizo isso aqui, o texto está dizendo que Moisés e Arão perdeu a sua irmã por nome de Miriam. Evangelista, quem era Miriam? Eu sei que a maioria conhece, mas vale lembrar um fato, um episódio muito conhecido. No próprio livro de Números, seu capítulo 12, se não me falha a memória, o texto diz que esta Miriam estava junto com o seu irmão Arão, reclamando de Moisés por causa da coxita que ele havia casado. O texto diz que eles começam a murmurar e a falar mal de Moisés. E é esta Miriam que o Senhor desce e vai deixar a mesma leprosa. Para quem conhece a história, a Bíblia diz que essa Miriam, ela fica leprosa. E a Bíblia diz, por causa desta lepra, a Bíblia diz que ela teve que ficar afastada há cerca de 7 dias. E por causa desta lepra e por causa desta doença, a congregação do Senhor não pôde avançar rumo à terra prometida por causa da lepra que Miriam estava. Só que olha para cá, o texto vai dizer que ela teve a lepra, mas a Bíblia vai dizer que Arão, ao ver que a sua irmã ficou leprosa, a Bíblia diz que é esse Arão que vai chegar diante de Moisés e vai pedir para Moisés interceder ao Senhor para que sua irmã viesse ser sarada. Olha para cá e a gente começa a ministração. Perceba que está Miriam e Arão falando mal de Moisés, mas na hora que a enfermidade chega diante de Miriam, Arão agora vai diante de Moisés pedir a oração para que Deus viesse curar. Eu não sei se você vai entender, eu estou com um recado de Deus muito simples da glória, se você quiser. Perceba que dentro do texto, dentro da narrativa que eu estou falando agora, eu estou acabando de dizer que Miriam e Arão estavam falando mal de Moisés. Ou seja, eu vou usar uma linguagem atual. Miriam e Arão foi muito mulher e muito cabra macho para poder falar mal e questionar acerca de Moisés. Mas quando a enfermidade veio, Miriam e Arão não foi mulher e nem macho para dobrar o joelho e orar ao Senhor para pedir cura. Evangelista, melhor, eu não sei se você vai entender isso aqui, porque tem muita gente, pastores, que é muito mulher, é muito homem, bate no peito e diz, aleluia, eu sou isso e aquilo, para poder falar mal, para poder julgar, para poder apontar, para poder dizer, se a igreja está assim, é por causa da pastora que está fazendo isso, se a igreja está assado, é por causa do pastor que está assim desse jeito. Mas quando a lepra bate na sua casa, aleluia, é quem ele procura, é o pastor que ele está falando, é a pastora que ele está falando. Só que eu louvo a Deus que Deus me trouxe aqui nessa noite para poder te dizer, há uma espada de justiça em favor desta casa, e assim diz o Senhor nessa noite, fica tranquilo que o tempo de justiça está chegando para este lugar. Quem falou mal, o Senhor nessa noite vai estar visitando. Quem falou mal, o Senhor nessa noite vai estar visitando e vai estar descendo com uma espada de justiça. Porque tem gente que acha que pode falar mal do homem e da mulher de Deus e vai ficar com isso mesmo. Eu sei que é um pouquinho pesado, eu preciso falar. Meu Deus, aleluia. Vou chegar no texto. O texto diz, pastor, que a congregação de pastor presidente, que a congregação não avançou por causa da lepra de Miriam. Posso ser profeta nessa casa? Eu tenho liberdade para isso? Porque falar que o problema da igreja não está andando, é culpa dos pastores, é fácil. De repente o problema está você, é em você que é a sua língua, aleluia, sua falta de santidade. Eu vou falar da glória se quiser, eu vim como um profeta de Deus aqui nessa noite. Mas assim que o Senhor, de repente alguma coisa não está andando na sua vida, é porque em vez de você santificar a tua vida e o teu corpo, de repente você está reparando e falando demais do homem e da mulher de Deus. Mas o Senhor nessa noite manda te dizer, se consagra, fecha a tua boca, aleluia, está ao vivo, oh glória, melhor ainda para quem não veio. Mas assim diz o Senhor nessa noite, se consagra, rapaz,
porque a lepra pode te alcançar, a justiça pode te alcançar. Vem pra cá. Vou correr, que é muito sério. Eu acho que você não está gostando, mas eu não estou nem aí. O Deus te diz que ela ficou leprosa. Por causa disso a congregação não andou, não avançou. 7 dias por causa da língua. O que impede muita igreja de avançar é a fofoca, é a língua. Deixa eu deixar isso aqui para outro dia. Então esta menina aqui, olha para cá, vou chegar um texto, eu devolvo para a pastora, para ele você bem sucinto. Então é esta menina aqui que morreu. Números capítulo 20. O texto diz que ela morreu. Aí olha para cá, Números capítulo 20, verso 2. O povo, pastor, se reuniu contra Moisés e Arão por causa da água que lhe faltava. Olha para cá, gente. Isso aqui é muito sério. Você leu assim muito rápido. Preste bem atenção. O texto está dizendo, Números capítulo 20, verso 1. E morreu Miriam, e ali ela foi sepultada. O texto não está dizendo que Moisés teve um período de luto. O texto não menciona para nós Moisés chorando por causa da morte da sua irmã. Moisés, olha para cá, irmão, isso aqui é muito sério, eu estou terminando mesmo. Moisés, líder da casa, Moisés, homem de Deus, não pôde ficar nem sequer 30 dias para poder chorar a morte da sua irmã. O texto está dizendo no verso 2 que o povo já chega questionando Moisés. Eu quero água. Olha para cá, irmão, isso aqui é sério. Verso 1, ela morreu. Verso 2, o povo está querendo água. Pastor Carlos, ou seja, o povo está nem aí pela perda que a liderança sofreu. O povo está querendo água. O povo está pedindo água. Moisés não teve período de luto. Isso aqui é sério. O texto diz que ele se retira da confusão e vai para a porta da tenda orar ao Senhor, e ali o Senhor deu resposta. Evangelista melhora, não estou entendendo. Olha para cá, perceba que mesmo com luto, mesmo com problema, mesmo com dificuldade, mesmo com perda, a contenda não respeitou a morte na vida da liderança. Eu estou pregando para alguém aqui que entrou aqui nessa noite e está dizendo: Senhor, o vento está soprando dentro da minha casa e está acontecendo isso. A contenda está batendo, eu já perdi, eu já sofri, e a contenda está vindo, a macumba está rolando solta. Senhor, que negócio é esse? O Senhor me trouxe aqui nessa noite para poder te dizer: a contenda não respeita luto, a contenda não respeita a tua dor, mas eu louvo a Deus que entrou um povo aqui nessa noite igual Moisés, sofreu perda, está debaixo de contenda, mas veio para a tenda da congregação orar ao Senhor. E aí, evangelista, a Bíblia diz que quando eles se retiraram da contenda, a glória do Senhor lhe apareceu. Eu estou pregando para alguém aqui que saiu da contenda. Eu estou pregando para alguém aqui que deveria ter batido o boca e não bateu. Eu estou pregando para alguém aqui que deixou o atribulado dentro de casa e veio orar ao Senhor. E assim diz o Senhor nessa. Tem resposta de Deus para tu aqui nessa noite. A glória do Senhor vai resplandecer. Do jeito que está, não vai ficar. A tua vida aqui nesta casa não é em vão. O Senhor nessa noite está dizendo: eu estou trazendo resposta de Deus para você aqui nessa noite. Olha para cá, encerro, devolvo. O texto diz que eles se retiraram e a glória do Senhor lhe apareceu. Ô irmão, é muito sério isso aqui. Quer que a glória de Deus apareça? Quer que Deus se manifeste na tua casa, na tua vida? É só fazer igual Moisés e Arão, se retira. Está falando mal de vocês? Se retira.
Tá jogando indireta? Ignora, bloqueia. É só retirar. Aleluia. Para a glória de Deus aparecer na tua vida, você precisa se retirar. Sabe por quê? Você está se alimentando muito de indireta. Você está se alimentando muito do que os outros estão falando. É por isso que a glória não aparece. É por isso que a porta ainda não se abriu. Mas no dia que tu se retirar definitivamente, a glória de Deus vai aparecer. A porta vai se abrir. Aquilo que estava fechado, Deus vai abrir. Aquilo que estava longe, Deus vai trazer para perto. Mas assim diz o Senhor nessa noite, é necessário se retirar. Aleluia. Não se importar. O problema é que a gente está se importando muito com quem fala da gente. A Bíblia diz que Moisés e Arão se retirou. Olha para cá e eu estou devolvendo. O texto diz que Moisés pegou seu irmão Arão e foi. Irmão, pegou na mão e retirou. Ou seja, ele não deixou o seu irmão no meio de uma confusão. Ele não abandonou o seu irmão no meio de uma confusão. Quer saber quem é irmão de verdade? É na hora da contenda. Se ele fala de você, ele te defende. Quer saber quem é teu amigo de verdade? Olha para cá, isso aqui eu sei que é um pouco pesado, mas é para você refletir e guardar na tábua do teu coração. Quer saber se é teu amigo, se é teu colega de verdade? É na adversidade. Se ele fica ou se ele sai. A Bíblia diz que ambos saíram e a glória do Senhor lhe apareceu. Encerrando aqui, o texto diz: Moisés orou, a glória de Deus apareceu, porque quem ora, a glória aparece. Aleluia. Quem ora tem resposta. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés. Moisés teve resposta de Deus. Quem ora tem resposta, está descendo resposta de Deus aqui nessa noite. Só que o texto vai dizer que Moisés saiu do culto, meu pastor. O culto acabou. O culto encerrou. Aí o texto diz que quando ele reúne o povo, a Bíblia diz que em vez de ele falar com a rocha, a Bíblia diz que ele falou com o povo. Ouve agora, seus rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros beber? Aí a Bíblia diz que ele feriu a rocha por duas vezes. Você está aqui ainda ou já dormiu? Por duas vezes. Por duas vezes. Olha para cá, o culto acabou. A glória já se foi. Mas a palavra já tinha sido liberada. Moisés, falai com a rocha. Falar com quem, igreja? Com quem? Aí o texto diz que Moisés falou com quem? Com quem? Aí o texto diz que a rocha foi Ferida. Irmão, olha pra cá. Estou encerrando mesmo. Vamos a um povo aqui bastante inteligente. A ordem de Deus era, para poder sair água, tinha que falar, certo? Então, se tinha que falar e Moisés feriu, então não era para poder ter saído, porque a ordem era o que? Falar. Ou seja, Deus estava falando, se você falar, vai ter água. Então, o segredo para poder ter água era o quê? Era comunicar. Era comunicar. Glória a Deus. Só que o texto diz que ele feriu duas vezes. E dela saíram muitas. Encerrei. Olha para cá. De repente eu estou pregando para alguém aqui que a ordem de Deus era uma e alguém agiu diferente. De repente eu estou pregando para alguém aqui que está igual essa rocha. Te bateram uma, te bateram duas, te bateram três. E aos olhos de muitos, alguns pensam assim: não vai gerar, não vai produzir, não vai acontecer. Por quê? Porque a ordem era falar bem, tratar bem, abraçar, ajudar, somar. Porém, não fizeram nada disso. E talvez muitos pensam e dizem: não vai produzir, não vai gerar. Mas eu louvo a Deus, quem dá a última palavra na tua vida não é o homem, é o Senhor. Mesmo ferida, vai sair água. Mesmo machucada, vai ter salvação. Mesmo ferida, vai ter libertação. Mesmo ferida, vai ter mudança de cativeiro dentro da tua casa. Eu não sei quantas pancadas você recebeu na vida. De repente, alguém poderia ter te tratado bem, mas te tratou mal. Mas assim diz o Senhor: independente das pancadas que você está levando ou vai levar, produza água. Aleluia, porque tem muita gente que precisa beber desta água que jorra dentro de você. Ou seja, Deus me trouxe aqui nessa noite para poder
dizer: não pare de pregar, não pare de cantar, não pare de pastorear, não pare de fazer o culto de ação de graça, mesmo que haja as pancadas sobre a tua vida, a obra do Senhor não pode parar. E assim diz o Senhor nessa noite: quanto mais te bate, aí que eu gero mais água ainda, porque o texto está dizendo: saíram muitas águas, ou seja, o sobrenatural vai acontecer. Se eu fosse você, abrir a tua boca para glorificar o nome dele aqui nessa noite, porque Deus nessa noite está dizendo: está ferida, está machucada, está angustiada, mas todavia tem glória de Deus sobre a tua vida, mas todavia tem água sendo jorrada de você. Então o recado é único. O culto acabou, encerrou, foi para a tua casa. Não esquece que foi pregado aqui não. Moisés estava no culto. Isso aqui é sério, irmão. Que a gente pula, roda, eu sou do mistério. Quem me segue no Facebook sabe disso. Mas quando tem que gritar, pular, rodar, quando eu sinto. Aleluia! Não é para minha emoção. Mas tem hora que a gente pula tanto, a gente roda tanto, É verdade, Jesus. profetiza tanto, mas o que está sendo, ó, ministrado aqui, fechou essa porta, você esquece tudinho. Glória ao Eita, glória! É o que aconteceu com Moisés. Ouviu a voz de Deus, ouviu o recado de Deus, chegou na hora, o culto acabou, esqueceu tudo. Então o Senhor nessa noite está falando para algumas pessoas aqui. Está ouvindo? Se não está ouvindo, acho que vão prestar atenção agora. Glória a Deus! Porque algo pode ficar pior na sua vida se você esquecer o que está sendo ministrado aqui hoje. Olha para cá, irmão, isso aqui é tão sério. Moisés deixou de entrar na terra prometida porque não ouviu a direção de Deus. Deus nessa noite está falando com algumas pessoas. Valorize a direção do Senhor. Valorize a palavra que está sendo ministrada hoje. Canaã te espera. A terra que mana leite e mel te espera. Mas é necessário você tirar o tampão, como foi orado aqui, do seu ouvido, e não esquecer o que está sendo ministrado aqui. Quando você chegar dentro da tua casa, o ladrão está lá fora todo para roubar a tua bênção, mas assim diz o Senhor nessa noite: o plano dele foi frustrado. Você não vai esquecer, você não vai pecar, você não vai discutir, você não vai quebrar prato, você não vai bater porta, porque assim diz o Senhor nessa noite. Você vai sair daqui debaixo de uma palavra. E a palavra é essa: falar é com a mão. Teve a tribulação, marido se levantou, filho se levantou, não discute não. Vai falar com a rocha, vai pro joelho, vai pro quarto. Sabe qual é o nosso problema? Queremos ter razão e não oração. Eita, Deus nessa noite está falando: é tempo de oração e não de razão. É tempo de consagração e não de razão. Quem pode entender essa palavra aqui nessa noite, abre a boca para glorificar a Ele. Porque o grandão nessa noite está falando de uma forma muito séria aqui dentro desta casa. Aleluia! O Senhor nessa noite manda aqui dizer: guarda a palavra na tábua do teu coração, para não pecar, porque o diabo está esperando e armando uma brecha para poder te derrubar, para poder destruir a tua casa, para poder te tirar de Canaã. Mas assim diz o Senhor nessa noite: o plano dele foi frustrado aqui nessa noite. Quem recebe essa palavra, glorifique e exalte o nome dele aqui nessa noite. Não sai daqui nessa noite, irmão. É uma palavra simples, um pouquinho pesada, mas se você mastigar vai ser igual a Ezequiel. Tem ai, tem ruim, mas no final tem gostinho de mel. Só basta você comer e mastigar, porque essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso tempo. Obrigado, Jesus. Para os pastores da casa, assim diz o Senhor, porque eu não brinco com essas coisas, tem justiça de Deus. Mas continue orando. Moisés não retrucou, Moisés retrucou. Miriam e Arão falou mal, Moisés rebateu. O Senhor fez justiça. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus.
Tem justiça de Deus nessa. Primeira vez que eu venho. Eita, Jesus. Tem justiça de Deus aqui em favor desta casa. Meu Pai, obrigada. As orações, os choros, Aleluia. algumas traições não vai ficar impune, porque assim diz o Senhor nesta casa. Ele na Sandaravacandarápia pode receber do teu Deus nessa noite esta palavra. Há uma espada de justiça. Continue na posição a qual o Senhor chamou vocês. Não pare, não retroceda. Avante, assim diz o Senhor, porque no meu tempo eu faço, no meu tempo eu trago, no meu tempo eu encho, no meu tempo eu faço o que eu tenho que fazer, mas permaneça na posição e não se justifique. Aleluia. Não se justifique. Assim diz o Senhor nessa noite. Os líderes da igreja. Que para a igreja. Para a igreja. O Senhor está aqui, irmão. O Senhor não foi embora, não. O Espírito dele está aqui. Eita, Jesus. E só quem é espiritual entende. Não preciso falar muito, gritar muito, rodopiar muito, porque eu sou disso. Mas o Espírito de Deus está aqui. E eu tenho a certeza daquilo que ele me revela. E para a igreja, o Senhor nessa noite manda dizer: cuidado, viu? Porque o diabo está lá fora armando laço na vida de algumas pessoas. Aleluia. De repente pode ser no teu casamento. Vigia quando tu chegar em casa. Aleluia. O diabo está doido que você fere a rocha. O diabo está doido que você quebre o pau. Mas assim diz o Senhor: você não vai quebrar, você não vai ferir, você vai permanecer na posição a qual o Senhor te chamou. Então essa é a palavra para os pastores da igreja, para esta igreja Obrigado, e Jesus. para alguns que estão igual a rocha. Te bateram, te machucaram, mas todavia o Senhor te renova hoje. Aleluia. O Senhor te renova hoje. O Senhor está dando mais combustível Glória a para Deus. você. Então quem recebe essa palavra aplaude o Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o